Eu sou Léo Heller, sou pesquisador da Fiocruz, professor colaborador da UFMG no programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos e sou também, até o final de 2020, o relator especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos à Água e ao Esgotamento Sanitário. É interessante que a gente explore esse conceito dos direitos humanos. O Brasil foi um forte apoiador da resolução da ONU, da Assembleia Geral da ONU, que em 2010 reconheceu explicitamente a água e esgotamento sanitário como direitos humanos, o que foi um avanço fundamental, sem precedentes na história desse setor na humanidade. A questão atual é como dar significado a essa importante resolução em termos práticos, em outras palavras, como implementar os direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário. O reconhecimento desses serviços como direitos, em primeiro lugar, coloca as pessoas como portadores de direito. Isso é fundamental, né? Uma família, uma pessoa, qualquer que seja sua origem, seu status socioeconômico, seu status migratório, sua cor de pele, sua etnia, são portadores de direito de uma maneira igualitária. Não deve haver diferenciação, discriminação entre as pessoas. Todas elas devem ter direito ao acesso aos serviços, independentemente da sua capacidade de pagar, né? Isso coloca os prestadores de serviço com a obrigação de ter outra visão sobre essa prestação. A prestação de serviços deixa de ser uma mera negociação, uma mera transação comercial, econômica, né? Eu vendo os serviços, que podem pagar têm acesso a eles, e passa a ser uma obrigação em termos de direitos, né? Não cumprir a sua obrigação, os estados, né, e os prestadores de serviços que são delegados pelos estados, passa a ser considerado uma violação dos direitos humanos. Isso tem, em segundo lugar, várias implicações, né? Uma das implicações é exercer o princípio da igualdade e da não discriminação, que impõe aos estados dar prioridade àquelas populações que são tradicionalmente mais marginalizadas, aquelas populações que vivem em condições mais vulneráveis, né? Isso não é pouco, isso implica numa mudança de lógica dos prestadores de serviços que habitualmente colocam serviços nas zonas urbanas para aquelas populações com capacidade de pagamento e, em outro momento, se for possível, né, se houver pressões da sociedade para isso, expandem esses serviços para as zonas rurais, para aquelas populações que vivem na periferia das cidades, para as populações que vivem em situação de rua, etc, etc, né? Então, exercer os direitos humanos é inverter essa lógica, é colocar à frente da prestação dos serviços justamente aquelas pessoas que mais necessitam deles, né? Aquelas pessoas que estão tradicionalmente acumulando esferas e camadas de marginalização social. Então, eu diria que esse é o maior desafio para as políticas de saneamento no Brasil hoje, é colocar os direitos humanos como o grande marco na execução desse serviço. Infelizmente, temos visto no país movimentos que não convergem com esses princípios, né? Eu destacaria dois desses movimentos. Um deles é iniciativas, né, de alteração da Lei 11.445 de 2007, sob o argumento de que essa lei não possibilitou universalizar os serviços, né, sob o argumento de que ainda há um espaço, um caminho fundamental, importante a ser cumprido na direção dessa universalização. O diagnóstico do deficitário quadro do saneamento não está incorreto. O que, a meu ver, não está correto é o remédio, né, para remediar, para solucionar esse mal da sociedade, né? O remédio que tem sido prescrito
é um remédio de ampliação da participação privada, de diminuição do papel dos agentes públicos na prestação desse serviço. Não me parece que esse caminho será aquele que colocará os direitos humanos à frente da prestação de serviços. A minha análise é que, ao modificar a lei e colocar o setor privado como o agente prioritário, o agente central na prestação de serviços, ao contrário, nós vamos perpetuar as desigualdades que o setor de saneamento ainda acumula. Só para ficar em um exemplo, há um reconhecimento de que o grande déficit hoje do saneamento, um dos maiores déficits, é atender a população rural. Portanto, foi formulado o Programa Nacional de Saneamento Rural. A pergunta é: o setor privado terá interesse em atuar nas áreas rurais? Se nós verificarmos a experiência de outros países, a resposta é muito provavelmente não. O segundo movimento foi o da revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico. Essa revisão entrou em consulta pública, muitas emendas foram propostas para essa revisão e o governo teve uma posição de muita resistência a alterar partes substanciais dessa nova versão do PlanSAB. E, dentre as relutâncias do governo, se localizam duas importantes, dentre várias. Uma delas é justamente colocar o novo PlanSAB permeado pelos conceitos dos direitos humanos, e a outra delas é sintonizar mais claramente o PlanSAB com os chamados ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, a qual o Brasil é um signatário e tem compromissos internacionais em relação a ela. Não alinhar o PlanSAB a essas agendas internacionais, a gente perde a oportunidade importante de tornar a política de saneamento mais sintonizada com as necessidades das populações mais carentes desse país. Esses são alguns caminhos, a meu ver, equivocados que a política atual de saneamento trilha, em oposição a um caminho que seria mais adequado a esse momento, que é apoiar o serviço público, ajudar os prestadores públicos a se aperfeiçoarem, melhorar a escala de prestação de serviços, a pulverização da prestação de serviços em pequenos sistemas precisa ser resolvido, mas essa solução, a meu ver, através da prestação privada dos serviços, não é o caminho que garantirá o acesso de todos, independente do seu nível socioeconômico, de se onde se vive nas cidades ou no campo, de se é indígena ou não é indígena, ao acesso a esses serviços. O Brasil tem muito ainda a caminhar e é necessário um esforço de investimentos públicos e de comprometimento das políticas nacionais, estaduais e municipais com uma visão avançada e socialmente fundada dos serviços de saneamento. Então, gente, essa foi a fala do Léo Heller. Se vocês estão se perguntando por que o Brasil é tão atrasado no saneamento, confere o texto no blog e aproveita para curtir também as páginas do Facebook e Instagram. Semana que vem a gente tem mais conteúdo e a gente espera vocês aqui na página do INCT Sustentáveis. Tchau, tchau!